Bom, pessoal, então, né, continuando, se eu clicar aqui, né, aqui no Lago de Furnas, vamos ter duas situações distintas, né? Por exemplo, aqui mais ligado ao valor 50, né, se eu pegar aqui o Stretched Value, né, o valor contrastado, mais relacionado à absorção, né? O lago, então, no espectro ele tem muita absorção. E se eu pegar aqui o telhado da Unify, ó, né, essa parte branca, ó, 255. Então, mais para o branco, mais reflectância. E nos valores intermediários, ó, né, onde a gente encontra muita pastagem, nós temos o nível de brilho, né, o valor digital dessa imagem de 182. Uma imagem, por exemplo, de 8 bits, que vai de 0 a 256. Entenderam, pessoal? Beleza, então. Então, se eu voltar aqui para o slide, né? Então a gente tem esse conceito, né, do valor de brilho, do número digital, tá? O número digital do pixel, né? Porque se eu voltar aqui, então, vou fazer mais um exemplo aqui no ArcGIS, né? Olha aqui o pixel, né? Então cada pixel tem o seu número digital, ó. Por exemplo, esse aqui que está bem na beirada, ele está no valor de 102, né? Aqui 52, aqui nessa área aqui que deve ser um solo exposto, 208. Então mais próximo ao branco, por exemplo. Certo, pessoal? Então isso é nível de brilho, ok? Então vamos continuar aqui, tá? Então eu havia comentado para vocês, né, essa questão do log na base 2, né? Então nós temos aí as imagens que vão de 1 bit, né, 1 bit até 16 bits. Agora temos imagens até com 32 bits, né? Ou seja, 2 elevado a 2, 4 níveis, 2 elevado a 4, 16 níveis de cinza e assim por diante, né? Até a gente chegar lá no 2 elevado a 16. O mais didático, né, que a gente usa para explicar é essa imagem de 8 bits, né, 2 elevado a 8, que dão 256 tons de cinza. E quanto mais níveis de cinza a gente tem, então mais detalhamento na imagem a gente consegue diferenciar os alvos que estão na superfície da Terra, ok? Então, mais um exemplo aqui, né? Então aqui uma imagem de 1 bit, que é praticamente o preto e o branco, né? Aqui 4 níveis de cinzas, né? Aqui, né, seria 2 elevado a 2. Aqui 4 bits, seria 2 elevado a 4, né? 128 e 256, onde a imagem fica com um detalhamento maior de níveis de cinza, tá? Lembrando mais uma vez, quanto mais próximo ao preto, mais absorção, e mais próximo ao branco, mais reflectância, certo? Aqui a gente tem então esse escalonamento aqui, né? Se vocês observarem aqui, ó, né? A gente vai do 0 a 255, do preto para o branco, né? Então aqui a gente tem os números digitais que estão contidos na matriz, né? De acordo com a composição de bandas que a gente também tem, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma composição, a gente vai ver isso em resolução espectral. A gente pode combinar diferentes bandas para poder ter diferentes cores nas imagens. Então, eu havia comentado também em relação à representação vetor e matriz, né? Então, a representação vetorial, nós temos 3 tipos, como a gente já conversou: a representação de ponto, a representação de linha e a representação de polígono, tá? Diferente da representação matricial, que a gente tem envolvido o conceito de linhas e colunas, e no meio a gente tem o pixel. Então a mesma representação, categorização aqui, né, de classes A, B e C, nós podemos ter também na matriz ou na imagem, certo? Por exemplo, o A sendo uma cultura agrícola, o B pode ser, por exemplo, uma área urbana, e o C, por exemplo, um corpo d'água, tá?
olha só, para a gente ter uma ideia. Notem que aqui a gente tem uma imagem, né, de 1 para 5.000 aqui, tentando separar o urbano da uma classe de mata. E aqui, ó, a gente tem essa subdivisão aqui entre valores associados a uma maior reflectância e aqui a uma menor reflectância. Então, mais reflectância, menos reflectância. E agora os níveis de cinza, os níveis de brilho, para a gente poder contextualizar a resolução radiométrica. Então, fazendo um detalhamento aqui, eu peguei o valor de cada pixel aqui, né, e fui medindo. Fiz aquela mesma medidinha que eu mostrei para vocês no ArcGIS, né? Então, se vocês notarem, ó, a gente tem aqui nessa subdivisão valores acima de 100 e assim mais próximos aos valores de 255, ou seja, os valores mais branco, e aqui os valores menores, se vocês notarem, né? Basicamente o que acontece aqui, né? Então aqui mais relacionado ao preto, né? Mais aos níveis mais pretos, ou seja, mais absorção. Aqui no caso, para cá a gente tem a mata nativa, e nos níveis mais brancos a gente tem o urbano, né? Então aí sim a gente consegue então categorizar de mata e urbano, ok? Muito bem. Então isso aqui também é verdadeiro, né? Eu havia comentado também. E quanto maior for a variabilidade dos valores de brilho, né? Ou seja, desde o preto e branco, né, 2 níveis, até 256 níveis, 1024 níveis, nós conseguimos então ter uma separabilidade maior de tons de cinza, um degradê maior, e por consequência a gente consegue ter uma diferenciação das classes de uso e cobertura da Terra. Ok, gente? Então aqui, né, para a gente ter uma ideia, uma régua que mede 256 tons de cinza, né, que vai do preto ao branco, e aqui uma de 16 bits, né, que vai de 0 até 65.000 tons de cinzas, né? Olha só que interessante, né, a diferença desse para esse aqui.